Carta aos Gálatas, capítulo 1. Saudação. O outro evangelho. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. E alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor que mora na beira do mar.
Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. A explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Resumindo e explicando. Até aqui, a igreja... Até aqui, a igreja cresce e se espalha em ambiente judaico, ainda ligada às observâncias. Resumindo e explicando. Até aqui, a igreja cresce e se espalha em ambiente judaico, ainda ligada às observâncias e práticas judaicas. Daqui por diante, o fermento cristão começa a espalhar-se em ambiente pagão. Surge agora a questão, até onde os costumes judaicos são parte essencial da fé cristã? Até que ponto os elementos culturais podem criar obstáculos à evangelização? Pouco a pouco, avoluma-se a controvérsia, que vai provocar em Jerusalém o primeiro concílio da igreja, Atos 15. Cesareia está na fronteira da terra judaica com o mundo pagão. Fronteira que, na verdade, separa mundos e mentalidades. O judeu era limitado por dois grandes tabus culturais: a lei da pureza, que impedia comer certos alimentos, confira Levítico 11, como também a lei que proibia misturar-se com pagãos, igualmente considerados profanos e impuros, verso 28. Temos aqui a queda desses tabus. Se fossem conservados, impediriam a igreja, nascida em ambiente judaico, de se expandir pelo mundo pagão, não judeus. O próprio Deus destrói a barreira entre os homens, porque ele quer unir todos no único povo de seu Filho, veja versos 34 e 35. A igreja, portanto, deve distinguir entre o que é a essência do evangelho e o que pertence a determinado tempo ou cultura. Uma ação missionária que confundisse o evangelho com particularismos culturais não seria evangelização libertadora, mas colonização dominadora. O texto reflete a essência da catequese primitiva. Na estrutura dessa catequese podemos ver a estrutura dos atuais evangelhos escritos. Estes não são mais do que a cristalização da catequese realizada em comunidades particulares. O ponto de partida da evangelização e da catequese é o reconhecimento de que o povo de Deus é formado por todos aqueles que o respeitam e praticam a sua vontade, ainda que de forma inconsciente e anônima. É essa prática da justiça que a evangelização visa a descobrir, fazer crescer e educar, mostrando tudo o que Deus realizou em favor dos homens através de Jesus Cristo. Note-se que toda a atividade de Jesus está resumida numa frase que define o programa da ação cristã: fazer o bem e curar todos os que estão dominados pelo diabo. Em outras palavras, trata-se de despertar relações justas entre os homens, a fim de que eles vençam a alienação e construam uma sociedade voltada para a vida que Deus quer. Este é o Pentecostes dos pagãos. Confira, Atos 2 versos 1 a 12. Note-se que os pagãos recebem o Espírito ao ouvir a palavra. Isso comprova que eles já a aceitaram e se comprometeram com o Evangelho.
A ação de Deus precede o próprio rito do batismo, que é sinal visível da pertença ao povo de Jesus Cristo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão.